É a Corsã, a Companhia de Saneamento do Rio Grande do Sul. Em dezembro do ano passado, nós acompanhamos, a Corsã foi arrematada em um leilão realizado na B3 em São Paulo. O grupo Aegea apresentou a única proposta, a única oferta, 4 bilhões 151 milhões de reais, com um ágio de apenas 1,15%. A assinatura do contrato, 4 meses depois, ainda não ocorreu, por entraves, questionamentos judiciais. E nós vamos agora entender qual é a situação, quais os questionamentos e qual o futuro da privatização da Corsã, que tem o leilão realizado, mas até agora não teve o contrato assinado. Começamos conversando com o presidente do Sindiagua RS, Arilson Vinch. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Stout, bom dia, Rosane, bom dia, Giane, bom dia, ouvintes da Gaúcha. É uma satisfação conversar com vocês novamente. Até agora, o Sindiagua e o Sindicato dos Engenheiros, o SENG, obtiveram algumas vitórias no judiciário. Gostaria que o senhor explicasse quais são os questionamentos e quais as decisões liminares até agora, os questionamentos feitos pelos sindicatos. Pois bem, primeiro nós temos que colocar aí, como é que você já deixou aí os ouvintes, que no dia 20 de dezembro foi feito o leilão com uma única empresa que se interessou pela Corsã, o que já começou estranho. Mas eu vou relembrar todos que no dia 16 de dezembro nós registramos num cartório em Porto Alegre que esta empresa seria a empresa vencedora. Então, deixar isso bem claro que já havia na nossa visão, uma predestinação para que a Aegea fosse a grande vencedora, e isso nós deixamos muito bem registrado. O que nós temos aí, Stout? Nós temos uma ação no Tribunal de Justiça que questiona o valuation da companhia, a validação daqueles contratos aditivos, quem vai ficar com aquela dívida que foi prometida na época da assinatura dos contratos, se é o Estado, se é a nova empresa, enfim, tem esta ação ali, mas principalmente em cima do valuation da companhia. Temos duas ações no Tribunal de Justiça do Trabalho, onde agora, recentemente, o SENG conseguiu a segunda liminar, né? Nós já tínhamos uma do ano passado, inclusive, que num primeiro momento proibiu o leilão, depois foi liberado o leilão, que na sequência veio a proibição da assinatura do contrato, até que se resolva esse processo de o que vai acontecer com os contratos de trabalho de todos os trabalhadores e trabalhadoras, bem como a parte, para nós, aí, a mais delicada dela, que são o que vai acontecer com os nossos aposentados. Nós temos um fundo de pensão privado, que é a nossa Fundação Corsã, e a partir de uma privatização, o que vai acontecer também com essas pessoas, que hoje são pessoas de 70, 80 anos de idade, que por sua vez não tem mais condições de voltar para o mercado de trabalho. Então, o que vai acontecer com ela? Visto que estava no preço do leilão esse quesito que a compradora teria a obrigação de seguir, porque ela comprou junto esse passivo atuarial lá na nossa Fundação Corsã. E a quarta, no caso, liminar, é no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, onde nós entramos com uma representação que trata também do preço da companhia, porque o preço para nós foi um preço absolutamente fora da realidade, muito baixo, e acima de tudo trata da cobertura real de esgoto, que vai impactar no preço. Nós entendemos que o Estado do Rio Grande do Sul, que a Corsã, se hoje não fizesse mais nenhuma obra no Estado, ela chegaria em 2033 com em torno de 70% de cobertura de esgotamento sanitário, só colocando em prática aquilo que já tem ou aquilo que está em andamento. Então, nós precisaríamos, de hoje até 2033, apenas um incremento de 20%, no máximo, para que fechasse os 90%. E o que é isso na prática? É fazer o que a Corsã fez nos últimos 10 anos, nos próximos 10 anos. O restante estaria tudo em andamento. E o Tribunal de Contas aceitou, o Ministério Público de Contas aceitou e também está analisando. E eu espero que os técnicos do tribunal, tanto o TJ quanto o Tribunal do Trabalho,
também façam uma análise criteriosa em cima desses processos todos que nós temos aí e depois dê o seu veredito. Os senhores, desde a realização do leilão, questionam o preço. Eu gostaria de entender em que se baseia esse cálculo de que o preço não é um preço adequado, que foi vendido. Porque o fato de ter apenas um participante do leilão não seria a primeira vez, né? Tem sido até bem comum nos últimos anos que tenha pouco interesse em diferentes leilões, não apenas de áreas similares à da Corsan, mas também em estradas, em outros leilões. Mas especificamente em relação ao preço, já que esse dado foi questionado pelos próprios técnicos do Tribunal de Contas, né, de que não teria base de sustentação a argumentação do Sindiágua em relação ao preço que a Corsan foi vendida. Bom, o que nós colocamos lá no Tribunal de Contas? A primeira situação é a questão do fluxo de caixa descontado. Foi usada uma data base que, teoricamente, não se usa mais, mas isso é na teoria. Agora, na prática, o que nós temos? Nós temos a questão da real cobertura de esgoto, como eu falei há pouco, que esse é o nosso grande questionamento. Se eu não preciso desembolsar um investimento tão alto para fazer a cobertura de esgoto, eu, lógico, aumento o preço. É a lógica de um imóvel. Se eu tenho um imóvel reformado, o imóvel novo é um tipo de preço. Agora, se eu tenho um imóvel que eu tenho que entrar e reformar, é outro tipo de preço. E nós dissemos com toda tranquilidade que hoje a Corsan ela chegará a 70% de esgotamento sanitário, precisando a nova empresa ou a própria Corsan fazer um investimento apenas de 20%. Isso é baixo para uma empresa pública. Nós poderíamos estar anunciando hoje, como companhia estadual, que nós chegaríamos em 2030 com em torno de 70% de cobertura de esgotamento sanitário. Porque nós temos... Explica melhor essa conta para o nosso ouvinte. Isso, vamos lá. Até porque, assim, a gente sabe que o Rio Grande do Sul tem um dos mais baixos índices do Brasil em matéria de tratamento de esgoto. Perfeito, vamos lá. O que a Corsan tem hoje? Ela tem em torno de 3 milhões e 100 mil ligações de água. E nós precisamos, para chegar no 90%, dentro da empresa Corsan, vamos conversar da Corsan depois do estado todo, né? Nós devemos chegar a 2 milhões e 800 em torno disso. Então, o que nós temos hoje? Faturando mesmo. A Corsan hoje tem 570 milhões de mil ligações faturando, o que daria em torno de 20%. Nós temos obras factíveis, que são aquelas obras já prontas ou em fase de terminar até 2023, 2024, 2025, que dá em torno de 240 mil ligações. E nós temos a parceria público-privado na região metropolitana, que ela vai entregar 10%, em torno de 10% de ligações, o que dá mais em torno de 280 mil ligações. Só nessas 4 situações, nós já chegaríamos a 1 milhão e 100 ligações. Então, o que significa isso? Nós estamos a 1 milhão e 600 para atingir a meta dos 90% de esgotamento sanitário. E aí tem aquela mágica que vai acontecer caso a Corsan for pública ou privada, que é um programa desenvolvido há muito tempo por dentro da Corsan, que é o Solutrate Corsan. O que significa isso? Os municípios menores que não terão separadores absolutos e também municípios grandes onde tem bairros que não terá separador absoluto, existe um programa chamado Solutrate Corsan, que é simplesmente o serviço de limpa-fossas que vai lá na minha casa, por exemplo, vai fazer essa limpeza uma vez ao ano e vai levar para uma estação de tratamento. E isso sim, aí tem que fazer 10, 12 estações de tratamento no estado todo, estrategicamente colocadas, para que receba esse resíduo. E isto vai atender, Rosane e ouvintes, em torno de 1 milhão e 200 mil economias. E aí nós vamos, inclusive, se tudo isso for colocado em prática, dá para passar dos 90%. E isso não está sendo dito para a sociedade gaúcha. Esse programa Solutrate Corsan, ele foi desenvolvido ainda no governo Sartori. Ele está escondido dentro da Corsan exatamente para justificar
a privatização. Obras que nós temos em andamento representam 5,47%. As ligações factíveis são aquelas que estão prontas na calçada, na caixinha do usuário, 3%. O que nós já temos é 20%. A parceria público-privado, 10%, que vai entregar na região metropolitana. E mais esses solutrados que a Corsã trabalha com documentação interna, inclusive, que a gente tem, em torno de 35% a 38%. Então, está muito fácil de chegar lá. Mas isso, quando eu não coloco isso no preço, o que significa isso? Que eu anuncio que eu tenho muito mais a investir, quando, na verdade, a mágica vai acontecer imediatamente após a privatização. E aí vamos dizer, como é bom privatizar, nós pulamos de 20% para 50% em 3 ou 4 anos, o que hoje já está pronto. Esses decretos do presidente Lula, que flexibilizaram o marco do saneamento, estão sendo bem criticados, mas enfim, eles alteram alguma coisa a situação da Corsã agora? O governo do estado diz que não muda o andamento da privatização, mas na avaliação de vocês e na argumentação que vocês estão fazendo nos questionamentos à privatização, eles influenciam em algo? Não, imediatamente não muda absolutamente nada. O governo está correto em dizer isso. O que muda? Se este leilão, que na nossa opinião está viciado, for anulado, aí sim passa a ter uma nova visão em cima do saneamento no estado do Rio Grande do Sul e também da Corsã, porque o decreto ele flexibiliza, como você mesmo disse, ele traz de volta financiamento para empresas públicas, ou seja, públicas, estaduais e municipais, é importante que se diga também, e principalmente para uma empresa pública do tamanho da Corsã, do tamanho de qualquer empresa estadual no país, que se não tiver recursos públicos e não tiver recursos próprios, que nem a Corsã anunciou um lucro de 700 milhões, ou seja, a Corsã tem recursos próprios, tem como acessar recursos públicos, ainda abre a possibilidade de parceria público-privado. Então, se o leilão for anulado, e é esta nossa grande batalha hoje, porque nós entendemos, por tudo que já foi dito, que ele tem uma série de coisas estranhas no meio, ele deverá ser anulado, na nossa opinião. Aí sim, aí começa-se uma nova realidade de tratamento de esgoto no país. Aliás, começa a partir dos decretos, uma nova realidade de tratamento de esgotos e serviço de saneamento no país inteiro, a partir do momento que os decretos colocam de volta o serviço público como um centro, não descartando a iniciativa privada, dando opções para os municípios que quiserem privatizar, podem fazer o seu serviço de privatização, mas para as empresas que dizem que não têm dinheiro, que nem foi o caso que o governo usou este argumento, você tem aí novas chances de buscar financiamento e, acima de tudo, se ainda assim não atingir, você tem a chance de fazer parceria público-privada. Então, se o governador Eduardo Leite estivesse preocupado com o meio ambiente, preocupado com o esgotamento sanitário do estado do Rio Grande do Sul, ele faria uma revisão desse leilão e ele mesmo diria, olha, vamos segurar, agora veio o decreto e nós podemos voltar a ter acesso a financiamento. Mas não é isso que se quer. O que se está vendo é uma entrega para esse grupo que participou do leilão, que a gente já sabia que poderia acontecer. Presidente, vários dos nossos ouvintes me escrevem aqui para dizer que seria um sofisma de sua parte essa ideia de que tudo é possível, né, que é possível se chegar a 2030 com esse índice de tratamento de esgoto, considerando-se o histórico da Corsã. Mas eu vou ler uma mensagem para o senhor aqui e ver se o senhor teria uma explicação para isso. É do prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo. Ele diz o seguinte: Lajeado tem contrato desde 2008 com a Corsã, contemplando exclusividade na exploração de água e esgoto. As obras de esgoto são irrisórias nestes 15 anos, menos de 1%, restando 10 anos para o final do contrato e para chegar o prazo do marco regulatório, sem nos ter sido apresentado um plano de obras. Impossível que seja atendido o que está sendo dito. É a mensagem do prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo. Ele diz ainda que em 15 anos se fez uma estação de tratamento em Lajeado que não é operante. Essa estação está parada e é inoperante porque não se presta para a finalidade projetada. Então, essa é a dúvida. Se nesse tempo todo, numa cidade grande como Lajeado, não se fez, por que os nossos ouvintes deveriam acreditar que agora, sem praticamente
quase nenhum investimento, seja possível aumentar esse índice de tratamento de esgoto. E também, uma pergunta que surge aqui é esse Solutrate que o senhor falou, se seria explicitando bem para os ouvintes, seria simplesmente se manter nessas cidades pequenas o chamado poço morto? Exatamente. Ou fossa séptica? Isso aí, é fossa séptica, sim. Mas vamos à questão do prefeito. Vamos lá. Nós temos uma realidade a partir de 2007, quando muda o marco regulatório de saneamento, e que ele foi regulamentado apenas em 2010. Foi um erro lá na época, mas, enfim, levou um tempo para ser regulamentado e aí, a partir daí, passou-se a criar o Plano Nacional de Saneamento, o PLAN-SAB. E esse foi assinado em dezembro de 2013, onde toda a sociedade brasileira sentou e discutiu o que eu quero com saneamento. Por isso que essa data de 2033, ela é uma data que já vem desde 2013. A partir daí, as empresas públicas, empresas privadas, enfim, e municípios foram atrás de financiamentos para fazer esgotamento sanitário. Muitos têm, claro, o prefeito de Lajeado foi feliz em dizer que é um contrato de pouco tempo, de 10, 15 anos, né, que faltam mais 10 para encerrar o contrato. Bom, nós temos aí a meta para 2033. Nós temos que chegar lá nos 90%, caso ela não for levada até 2040, que a própria lei já prevê, a Lei 14.026 prevê para 2040, caso não haja a condição de equilíbrio econômico-financeiro. Então, o que nós temos que dizer aqui? Nós precisamos de gestão, isso é verdade. Precisamos de gente que faça. Mas veja bem, pelos números que eu coloquei aqui, é bem simples, as coisas estão acontecendo. O problema é que não se divulga e também não se coloca em prática dentro da própria companhia, e isso deve-se à gestão, porque a nossa gestão hoje da Corsã, alta gestão em Porto Alegre do governo, é simplesmente para fazer a entrega da companhia. Então, quanto menos esgotamento, quanto menos eu fizer de obras, mais fácil é para justificar e exatamente dar discurso para quem coloca em dúvida e com razão. Ninguém está aqui tirando a razão do prefeito de Lajeado ou de várias pessoas que estão em dúvida quanto aos números que nós apresentamos. Até porque o contrato do prefeito é de 2008, né, presidente? Não é de agora. E ele começa a buscar recurso a partir de 2010, 2011 apenas com projetos para executar. E você sabe que uma obra de esgotamento sanitário ou qualquer obra de saneamento no estado e no país, ela não é uma obra que termina de uma hora para outra. Ela é muito demorada e ela é bastante danosa para o município, porque os prefeitos vão lá, fazem as ruas, aí se coloca depois água, depois coloca esgoto, enfim, é um transtorno para a sociedade. A outra pergunta, Rosane, é muito importante que se diga assim, Solutrate Corsã, isso só serve para unidades unifamiliares, ou seja, casas de até dois pisos, onde não há condições técnicas, financeiras ou qualquer tipo de condição de fazer esgotamento sanitário com rede separador absoluto, simplesmente fica lá. A casa, para ser regularizada desde 2013, ela tinha que ter no seu sistema o sistema fossa, filtro e sumidouro. Então, o que acontece? Vai lá e limpa a fossa e faz um tratamento naquela fossa e leva aquele resíduo para uma estação de tratamento. E isso é permitido através do Plano Nacional de Saneamento Básico, lá de 2013, e também a própria agência reguladora, depois de muitas análises, e os órgãos ambientais disseram que isso é permitido fazer. Então, a Corsã opera, tanto Corsã pública ou Corsã privada, ela tem uma projeção de 35% de cobertura, o que dá em torno de 1.200.000 economias no estado do Rio Grande do Sul. Isso não é só a Corsã pública, mas também vai ser caso a EGEA assumir a nossa companhia. Mas dizer assim, que nós somos muito otimistas na anulação desse leilão aí nos próximos dias. Presidente do Sindiágua RS, Arilson Vinch, muito obrigado pela atenção, bom dia. Um bom dia para vocês, nós que agradecemos o espaço. Um grande abraço, até a próxima, estamos sempre à disposição.